Oi pessoal, aqui é a professora Elisângela, vamos mais a um vídeo sobre revisão, né? Então nós vamos ter alguns sistemas aqui presentes. O primeiro sistema vai ser o sistema nervoso periférico. Aí no slide aqui a gente está vendo o sistema nervoso central, que ele é dividido em encéfalo, né, que tem o cérebro, cerebelo, tronco encefálico e medula espinhal. Então a gente já estudou esse sistema nervoso nas outras aulas, mas a gente vai focar agora no sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele se divide principalmente em nervos, aí nós chamamos os nervos espinhais e os nervos cranianos, e gânglios. Os nervos eles são os axônios dos neurônios e os gânglios eles são os corpos celulares desses neurônios, onde eles se encontram, tá bom? Então, basicamente, a gente deve saber disso. O sistema nervoso periférico, ele também se divide em somático e autônomo. O autônomo, ele se divide em simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele tem um neurotransmissor, que é a adrenalina. E o sistema nervoso parasimpático, ele tem um neurotransmissor, que é a acetilcolina. Então, algumas reações vão acontecer, né? No caso do sistema nervoso simpático, ele vai estar ativado, essas reações autônomas, que você não consegue controlar, vão ser ativadas quando a gente estiver numa situação de luta ou fuga, ou seja, uma situação de medo, de aventura, né? Alguma situação desse tipo. E o sistema nervoso parasimpático, ele vai ser ativado quando a gente estiver relaxado, estiver ali descansando, tá ok? Então vamos ver aqui algumas coisas que acontecem no nosso organismo quando estamos aí com o sistema nervoso simpático ativado. Então as pupilas, elas vão ter dilatação, vai parar a inibição da salivação, assim também como vai parar aí a nossa digestão, né? Então inibe também a atividade estomacal e intestinal. Vai promover o relaxamento dos brônquios, vai aumentar a respiração e assim também com a frequência cardíaca. Vai ter o estímulo da liberação de adrenalina lá nas adrenais que estão acima dos rins, né? E vai ter a inibição do esvaziamento da bexiga. Então, meio que para ali os processos de digestão e também os processos os processos do sistema urinário, ok? E promove aí, né, a ejaculação na hora do ato sexual. E o que acontece no nosso organismo quando a gente está com o sistema nervoso parasimpático em ativo, né? Então, as pupilas, elas contraem, começa o processo de digestão, então estimula a salivação, estimula o processamento do estômago e também do intestino, estímulo da vesícula que armazena a bile, também, né, volta aqui, ó, promoção do esvaziamento da bexiga, então dá vontade de fazer xixi, e relaxamento do reto, então toda a parte digestória, né, está ali em funcionamento. E o que acontece mais? A frequência cardíaca, né, ela não é elevada, e aqui inibe a produção de adrenalina. Então, galera, vocês precisam saber disso. O que acontece, né? Quando está ativo o sistema nervoso simpático e quando está ativo o sistema nervoso parasimpático. Por exemplo, quando você vai fazer uma prova, né? Que você está ali muito ansioso, preocupado com essa prova. O que vai estar ativado em você? Sistema nervoso simpático ou parasimpático? Como vai estar a tua respiração? Como vai estar teus batimentos? Então, você tem que saber disso, tá bom? Alguns exemplos desses, né? Que vão estar lá na nossa avaliação. Vamos falar sobre o sistema endócrino? O sistema endócrino, o que eu preciso saber? As glândulas, as principais glândulas. Então, gente, vamos aqui, ó, a glândula pineal, que vocês já ouviram falar dela, né? Nós vamos ter aqui a hipófise, certo? Que ela também vai ter um outro nomezinho chamado de pituitária. Essa vai ser a glândula principal, a glândula mestra do nosso organismo, né? Ela também está aqui próxima, ela é controlada também pelo hipotálamo, que faz parte do sistema nervoso central, ok? Aí nós vamos ter a tireoide, né, que vai produzir aí 3 hormônios. Nós vamos ter o pâncreas, que vai produzir 2 hormônios. Vamos ter o suprarrenal, que vai produzir alguns hormônios. E vamos ter as gônadas, né, que vão produzir os hormônios sexuais. No caso, né, aqui os testículos, se for, né, nos homens, e o ovário, se for aqui nas mulheres, tá bom? Então, essas são as principais glândulas que vocês precisam saber. Nós precisamos saber o que cada uma delas produz. Vamos agora estudar, primeiramente, a hipófise.
Então, nós vamos ter aqui a hipófise, ela é dividida em duas regiões. Nós vamos ter a região de neurohipófise e a região da adenohipófise. Lembrando que a neurohipófise, ela não produz hormônios, ela armazena hormônios que são produzidos aqui no hipotálamo. E aí, quais são esses hormônios, né? Nós vamos ter aqui, por exemplo, a vasopressina, que também é chamada de ADH. Ele é o hormônio antidiurético, ou seja, ele retém água no nosso corpo. Tá bom? Então, ele é um hormônio antidiurético. Gente, se nós tivermos um distúrbio nesse hormônio da vasopressina, não conseguir reter água no corpo, você vai ter muita urina, vai urinar bastante, né? E com isso vai aumentar, não vai conseguir diluir a quantidade de açúcar no seu organismo. Então, vai estar muito ali, né, fazendo xixi direto. E aí você pode desenvolver uma doença chamada de diabetes insípidos, que é quando, né, ela é provocada pelo distúrbio do hormônio da vasopressina, ou ADH. O outro hormônio que a gente encontra aqui, né, armazenado na neurohipófise, é a ocitocina. Ele é o hormônio que promove a contração do útero no parto e na menstruação e também, né, vai fazer com que libere o leite, tá? Porque quem produz o leite, a gente vai ver já já, é a prolactina, mas a ocitocina faz com que ocorra a liberação. E além disso, a ocitocina também é considerado o hormônio do bem-estar, o hormônio do amor, né? Ele também promove essa sensação de bem-estar, do vínculo entre a mãe e o filho, né? Então, a ocitocina vai além do que só a contração do útero, ok? Falando um pouquinho sobre a região de adenohipófise, né? Que essa sim é uma região da hipófise ou da pituitária, também conhecida como pituitária, certo? Que essa região vai promover, vai realmente produzir hormônios. A maioria desses hormônios são hormônios estimulantes, hormônios que estimulam outras glândulas, né? Por exemplo, a gente vai produzir aqui o LH, o FSH, que vai estimular aqui, ó, as gônadas, né? Então, vão ser hormônios gonadotróficos, certo? Vai produzir a prolactina, que é o hormônio que faz com que a mulher produza leite, né? Vai produzir o TSH, que vai estimular a tireoide, certo? Vai produzir também adrenocorticotróficos, né, que vai estimular aqui as adrenais a produzirem os seus hormônios. E um hormônio muito interessante, muito importante, que vai ser a somatotrofina, também conhecido como GH, que vai ser o hormônio que promove o crescimento. E esse crescimento é pelo alongamento dos ossos, né? Então, pela frouxidão ali dos tecidos, das cartilagens e também o alongamento dos ossos. Então, gente, muito importante a gente saber disso, ó. Prolactina, hormônio que produz o leite. Os hormônios LH, gonadotróficos vão estimular, né, as gônadas. Vamos ter outros hormônios estimulantes da tireoide, hormônios estimulantes aqui das suprarrenais ou adrenais. Vamos ter a somatotrofina ou GH, que é o hormônio do crescimento. Se essa pessoa não produz esse hormônio, né, ela pode desenvolver o nanismo, né, pode ter ali uma doença chamada nanismo. Se essa pessoa não para de produzir GH, produz muito GH, essa pessoa pode desenvolver o gigantismo. E se essa pessoa ela já é um adulto, né, já é uma pessoa adulta, e ela volta a produzir GH, ali, né, a produção de somatotrofina, ela pode ter aí uma das chamadas de acromegalia, tá bom? Então, é importante a gente saber, né, focar nesses hormônios, somatotrofina, ocitocina, que é o hormônio que promove a descida do leite, a saída do leite, né, a expulsão do leite, promove a contração do útero e também o bem-estar. O hormônio antidiurético, como é o nome dele? Vasopressina, que ele vai reter água no organismo, tá bom? Então, só aqui, gente, 3 hormônios super importantes para avaliação. Aqui agora a gente vai ver uma glândula bem facinho, né, que é a glândula pineal. Essa glândula, gente, ela vai ser estimulada, né, pelo escuro, né? Quando cai ali à noite, né, a gente começa a produzir e é um hormônio que vai promover aí uma boa noite de sono, de descanso, né, que tem a ver também com o nosso ciclo circadiano. Qual é o hormônio que ela produz? A melatonina, tá bom? O hormônio do escuro, né, estimulado pelo escuro, regula ciclos circadianos e o nosso sono.
Aqui nós vamos ter a tireoide na região do pescoço, né? A tireoide, ela vai produzir dois hormônios relacionados com o nosso metabolismo, tá bom? Olha só, a tireoide, ela é estimulada pelo TSH produzido na hipófise, né? E essa estimulação aqui da tireoide, ela vai produzir T3 e T4. E esse T3 e esse T4, né, triodotironina, que é o T3, tem, gente, o iodo, elas vão precisar de iodo. Se não tiver o iodo, essa glândula ela vai começar a ficar super estimulada e a gente pode desenvolver uma doença chamada de bócio, tá? Que é a deficiência do iodo, né? E a glândula começa a produzir, fica aumentada, um volume aí na garganta chamado de bócio. E a tiroxina, que é o T4. São hormônios, gente, que vão manter o metabolismo basal, ou seja, a homeostase, tudo em equilíbrio no seu corpo. Então, vão estimular, né, aí, resumindo, elas vão estar diretamente atuando com a mitocôndria, que é essa organelazinha que produz energia, que é o nosso ATP. Gente, a baixa produção de T3 e T4 ou alguma alteração no TSH, a gente pode ter uma doença chamada de hipotireoidismo, tá? Aqui é na baixa produção. Se tiver uma alta estimulação, tá produzindo demais, olha só a tireoide super estimulada aqui, né? Bem aumentada, tá? Vai ter o hipertireoidismo, tá? Então, nós vimos alguns exemplos na sala de aula, né? Até exemplos de famosos, né? Que poderiam estar desenvolvendo algum desses distúrbios hormonais aqui. O próximo hormônio que a tireoide produz é a calcitocina. Galera, a calcitocina regula aí, né, serve para regular a quantidade de cálcio no sangue. Então, vai inibir, vai reduzir, tá bom? A calcitocina vai reduzir o cálcio no sangue, né, colocando aí esse cálcio para os ossos, tá bom? Armazenando esse cálcio nos ossos. Nós vamos ter aqui ainda, ó, na região da tireoide, a gente vai ter as paratireoides, tá bom? Pequenas glândulas, né, que estão aqui, chamadas de paratireoides, que vão produzir um hormônio chamado de paratormônio. E o paratormônio, ele faz meio que o feedback com a calcitocina, tá? O paratormônio, ele vai pegar o quê? Ele vai retirar, né, o cálcio dos ossos, vai estimular a liberação do cálcio dos ossos e devolver esse cálcio para o vaso sanguíneo. Então, a calcitocina faz um papel, que é retirar cálcio do sangue e repor nos ossos, e o paratormônio faz o contrário, né? Repõe o cálcio no sangue, tá bom? Aqui nós vamos ter as adrenais, são duas, né? Estão ali em cima dos rins, também pode ser chamada de suprarrenal. Ela tem algumas regiões, a divisão de córtex, medula, né? E cada uma dessas regiões vão produzir alguns hormônios. O córtex, certo, que é essa parte mais externa, né? Ela vai produzir os hormônios corticoides, né? Hormônios corticoides. Um dos principais a gente tem o cortisol, que é relacionado, até conhecido como hormônio do estresse. Não porque ele causa estresse, mas é porque ele é um hormônio que quando a gente está em estresse, né? Um estresse hídrico, uma falta de sono, uma falta, muita insolação, né? Então, seu corpo está com aquele estresse, os hormônios, certo? O cortisol, ele vai atuar para manter essa pessoa ali, né? Tentar manter essa pessoa em homeostase por um tempo. A medula, que é essa parte do meio, né, essa parte central, vai produzir alguns hormônios, certo? Que vai ser a adrenalina, também posso chamar a adrenalina de epinefrina. E lembre-se, a adrenalina, ela também é um neurotransmissor lá do sistema nervoso simpático. E a noradrenalina, né, que também posso chamar de norepinefrina. Tá? Então, vão ser basicamente esses aqui. Tem outros hormônios, mas a gente vai focar nesses aqui agora, tá bom? Gente, uma outra glândula que é o pâncreas, né? Uma glândula mista, porque atua tanto no sistema digestório como no sistema endócrino aqui. Falando do sistema endócrino, o pâncreas vai ter ilhotas pancreáticas. E essas ilhotas, né, vão ter as células beta e as células alfa. As células beta, que são 70% dessas células, vai produzir um hormônio muito importante, que é a insulina, o hormônio responsável pela entrada de glicose na célula, para se formar em glicogênio, que vai ficar armazenado basicamente aqui no fígado, tá bom? E nos músculos, né? Galera, ó, a insulina, ela
retira o excesso de açúcar do sangue e armazena esse açúcar na forma de glicogênio, né, aí nas nossas células, tá bom? Então, a insulina ela é super importante. E as células alfa vão produzir aí um hormônio chamado de glucagon, que é quando a gente está com baixo açúcar no sangue, o glucagon quebra, né, esse glicogênio e libera essa glicose de volta para o açúcar. Então, está com hipoglicemia, baixos níveis de açúcar, o glucagon vai atuar. Está com hiperglicemia, está com índice glicêmico muito alto, aí a insulina vai atuar. Nós vamos também ter doenças relacionadas com esse hormônio, a insulina. A gente pode ter a diabetes mellitus, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, quando o seu corpo começa a degradar as células beta, não produzindo mais insulina. Então, essa pessoa vai ter diabetes tipo 1. E a diabetes tipo 2, normalmente, se dá, né, quando, certo, o seu corpo não dá mais conta, né, de absorver tanto açúcar, né, porque a gente acabou levando aí uma vida sedentarismo, de má alimentação, ou pode ser condições genéticas também, que vão aí estar causando aí diabetes tipo 2, ok? Gente, aqui nós vamos ter sistema genital feminino, mas aí eu vou falar, ó, dessa glândula que é o ovário. O ovário vai estar produzindo dois hormônios, presta atenção, dois hormônios, estrogênio e progesterona. O estrogênio ele é produzido pelo folículo quando ele está se desenvolvendo, crescendo, para liberar um ovócito. E a progesterona é produzida pelo corpo lúteo, né, que é depois que liberou o ovócito, o corpo lúteo começa a produzir a progesterona. O estrogênio, gente, ele vai fazer com que cresça, né, aí o ovócito, e ele vai ter um pico de LH que vai estimular o rompimento desse folículo e vai liberar, aí vai ter a ovulação. Então, o estrogênio libera a ovulação, enquanto isso, o útero, o endométrio, ele está ficando espesso ali para receber um bebê. A fecundação acontece aqui nas tubas uterinas. Se acontecer fecundação, vai migrar, né? E aí vai acontecer nidação, onde, né, o embrião ele vai se fixar aqui, ó, no útero, tá bom? Num tecido chamado de endométrio, e aí o bebê vai se desenvolver, né? Se não acontecer fecundação, esse ovócito, né, ele vai sendo degenerado, e aí, gente, ó, aqui no ovário, o corpo lúteo, ele vai diminuindo, vai reduzindo. Quando ele vai reduzindo, também vai caindo os níveis de progesterona, e aí segue-se para o ciclo menstrual, para a menstruação. Então, galera, ó, o sistema genital feminino, ele é basicamente, né, composto por algumas regiões, por alguns órgãos. A vagina, o útero dividido em endométrio e outras regiões, tá bom? Aí nós temos as tubas uterinas, que é onde acontece a fecundação, e o ovário, que vai promover aí o amadurecimento dos folículos e depois vai ser liberado aí o ovócito, né, para a ovulação. Quais são os dois hormônios? Estrogênio e progesterona. Quando uma mulher ela para, né, de produzir esses hormônios, né, reduzem, aí cai o estrogênio, tá? Então, cai o estrogênio, ela não ovula mais, então ela não vai ter mais ciclos menstruais, ela vai entrar aí na menopausa. Vamos para o sistema genital masculino, que aqui, gente, ó, nós vamos focar na glândula, tá? Que é o testículo. Esse testículo vai produzir um hormônio muito importante, que vai ser a testosterona, né? Que vai fazer com que produza espermatozoides, fazer também com que desenvolva os órgãos sexuais aí no homem. Se ele também não produzir testosterona, também, galera, ele vai entrar aí na andropausa, tá bom? Então, gente, nós vamos ter aqui, ó, o saco escrotal, que vai, né, garantir aí a proteção dos testículos, tá? Os testículos ficam externo ao corpo, né, por causa da temperatura. Os espermatozoides, eles são produzidos aqui no testículo também e são armazenados aqui no epidídimo. No epidídimo, eles terminam a sua maturação da cauda. Depois, uma ejaculação, eles são liberados aqui pelo ducto deferente, tá? São dois ductos deferentes, né? Porque são dois testículos. E aí, gente, os espermatozoides seguem aqui, até, ó, chegar aqui pela vesícula seminal, que vai injetar um líquido que vai nutrir os espermatozoides, tá bom? E aí, gente, depois desce aqui pela próstata, mas também vai fazer parte aí do sêmen, né? A vesícula seminal é a maior parte do líquido
do sêmen é da vesícula seminal. Mas também a próstata tem uma grande importância aí, né? Em também nutrir, deixar, neutralizar, né? Liberar aí, no caso, liberar substâncias que vão neutralizar a acidez da vagina, também vai permitir, gente, a natação dos espermatozoides. E depois, galera, ó, o ducto deferente, eles se encontram e formam a uretra, que a uretra é compartilhada tanto com o sistema genital masculino como com o sistema urinário. E depois a gente tem aqui o pênis, que é o órgão de cópula aí, né? Gente, e é basicamente isso a prova de vocês. Então, foca nos estudos e vamos lá. Boa prova para todos vocês.